Olá, pessoal! Conforme prometido, então, segue uma revisão de teoria geral do processo dentro dos conteúdos que estudamos até a prova, tá? A prova de vocês, então, vai abranger o conteúdo relativo às questões iniciais sobre formas de solução de conflitos. Falaremos um pouquinho também sobre a instrumentalidade do processo, o escopo do processo, o que é teoria geral do processo. E formas alternativas de solução de conflito, em especial conciliação e mediação. Pois bem, a gente sabe que o ser humano é um ser político que nasce e tende a viver em sociedade. Dentro disso, obviamente que durante essa convivência em sociedade, o ser humano terá conflitos que podem ser de ordem subjetiva, ou seja, dizem respeito ao próprio ser humano enquanto pessoa, e conflitos que podem ser de ordem intersubjetiva, ou seja, que vão abranger aí não só as suas pretensões, como suas pretensões em contraposição a pretensões, interesses e desejos de outros. Pois bem, quando o conflito não se resolve naturalmente, ele precisa ser solucionado. O conflito de interesses, quando ele se qualifica por uma pretensão resistida, eu tenho um conceito de lide, conforme Carnelucci. E aí, a gente sabe que hoje a gente tem um sistema, organizado, um sistema judiciário, que é próprio para a resolução dos conflitos em sociedade. Acontece que nem sempre essa resolução de conflitos foi devidamente estruturada e sistematizada como hoje a gente tem. Então, quando a gente para pensar nos primórdios da humanidade, os conflitos eram resolvidos por autotutela ou autodefesa. O que significa dizer? Auto é si próprio, defesa ou tutela, resguardar, ou seja, resguardar a si próprio. E dentro disso, os conflitos então eram resolvidos por meio de imposição da vontade, ou seja, o mais forte impunha sua vontade ao outro. E aí eu tenho que uma presença forte, da imposição da vontade um ao outro, e tem o quê? A ausência de um Estado e de um Estado juiz atuante distinto das partes para resolver aquele conflito. Isso é uma característica da autotutela. Era resolvido, então, os conflitos por meio da imposição da vontade do mais forte, obviamente favorecendo que povos aí fossem subjugados, contextos aí de guerra e etc. Acontece que dentro dessa evolução, nem sempre, as pessoas viram essa maneira como sendo a maneira mais correta, porque também começaram a perceber que unicamente a gente resolver os nossos conflitos impondo as nossas pretensões não seria a solução mais razoável. Então as pessoas começaram a dialogar, e aí que ainda se verifica uma ausência de um Estado, como a gente conhece hoje, resolvendo conflitos. As pessoas então começavam a resolver as suas pretensões e os seus interesses com base no diálogo, com base na negociação, sentando e conversando diretamente. Isso, quando eu estivesse falando de esfera de interesses patrimoniais disponíveis, eu poderia ter o quê? Se o meu interesse era disponível, eu poderia desistir, ou seja, naquela negociação me convencer de que não queria mais aquela pretensão, me submeter, ou seja, chegar à conclusão de que precisaria ceder para que as coisas funcionassem e assim resolvesse aquele conflito, ou a transação, que nada mais é do que aquela solução acordada, combinada. As duas partes renunciam cada uma a parte de seus interesses e, ajustando aqueles interesses incomuns, chegam a um consenso. Acontece que em Roma, a partir dessa nova maneira de se solucionar conflitos, ou seja, por meio da autocomposição, ou seja, as partes, os interessados, gerindo eles mesmos o seu conflito,
chegaram então à necessidade e vislumbraram a possibilidade de incluir um terceiro. Terceiro esse que, na verdade, era o árbitro. Esse árbitro ele era imparcial, geralmente era um ancião de confiança dos envolvidos. Esse modelo de autocomposição, já auxiliada por um terceiro, também se limitava a que esse terceiro dizia sobre a existência ou não do direito, sem uma possibilidade de trazer um cunho coercitivo a essa decisão. Roma, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, teve uma interferência muito singela do Estado em relação à solução dos conflitos. Os litígios gradativamente foram sendo assambarcados pelo Estado, assumindo esse compromisso, então, de resolver os conflitos. Mas somente a partir do século III depois de Cristo é que o Estado romano assumiu o monopólio de resolver os conflitos, dando aí início à questão da jurisdição, ou seja, de ter um terceiro imparcial, distinto das partes, resolvendo o conflito, dizendo o direito. Na esfera da evolução processual, passamos então pelo período do primitivismo, aonde se dá ali no século XII já da era cristã, onde se tem ideias sobre justiça, entendimentos sobre esse funcionamento da justiça, mas não se tem uma ideia de processo. Já durante o judicialismo, que já vai entre o século XII e o século XVI da era século XII e século XVI, a gente tem o surgimento dos jurisconsultos. Esses jurisconsultos, eles já escreviam sobre direito comum romano canônico, medieval e ítalo canônico. Surgem, então, as ideias sobre processo quanto conceito, quanto a sujeitos e quanto fases. Então, eles já traziam no seu embrião esse pensamento de um conceito de processo, de sujeitos de processo e sobre fases do processo. Já no praxismo, que se dá entre o século XVI e XIX, o processo já assume um caráter de recomendações práticas. Então, o processo ele passa a ser realizado por meio de uma série de praxes estabelecidas com um modo de se realizar e um modo de se proceder no processo, surgindo então o primeiro pensamento aí sobre ação como um direito subjetivo do lesado. Já na fase do procedimentalismo, ele coincide com a Revolução Francesa. Então surge a ideia de organização judiciária, de competência, de procedimentos e principalmente surge uma lei codificada. E aí, a partir desse surgimento da lei codificada, fomos caminhando para o processualismo científico. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um processo codificado, eu preciso aprofundar os meus estudos sobre esse processo, entender melhor essa relação jurídica pública, que é diferente da relação privada, que é o objeto daquele processo. E aí, por fim, surge atualmente vivemos uma fase onde de neoprocessualismo, ou seja, o processo agora ele é marcado por um formalismo valorativo. O que é formalismo valorativo? Existe um destaque hoje a valores que são constitucionalmente protegidos enquanto direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo eu não posso jogar fora aquela forma prescrita que deve ser guiada sempre pela ética.